Olá, pessoal! Nossa aula de hoje é sobre o Império Muçulmano ou Império Islâmico. Então, veja só, o Império Muçulmano ele surgiu numa região conhecida como Península Arábica, numa região extremamente desértica. Cerca de 80% desse território da Península Arábica, ele compreende regiões desérticas. Por isso que ele é considerado uma região extremamente quente e sem água. Lembrando que o Império Muçulmano foi um dos impérios mais poderosos dentro da história, justamente porque com o Império Muçulmano surgiu uma religião muito importante, inclusive é a segunda maior religião do mundo, que é a religião islâmica. Então, esse império ele vai se desenvolver na Península Arábica. Quando eu falo em Península Arábica, eu estou me referindo basicamente a um conjunto de países que contempla essa região. Então, no sudoeste da Ásia, nasce o que nós chamamos de Império Muçulmano ou Império Islâmico. Então, vejamos, para a gente entender um pouquinho melhor sobre o Império Muçulmano, quais são as principais características da Península Arábica, onde foi localizado, na verdade, esse império. Primeiro, a Península Arábica ou o Império Muçulmano, onde está localizado o Império Muçulmano, era uma região desértica. Como eu falei anteriormente, 80% da população é, dentro da Península Arábica, do território, na verdade, era desértico. A região também era uma região rica em oásis. O que, na verdade, significa oásis? Oásis é um conjunto, na verdade, de território onde esse território possui água. Então, na parte do deserto, onde nós temos água, nós chamamos de oásis. Então, na região da Mesopotâmia, aliás, desculpe, na região da Península Arábica, onde ficou o Império Muçulmano, ele tem imensas regiões com oásis. A gente pode ver aí no mapa, se vocês analisarem aí o mapa ao lado, vocês vão ver algumas regiões com essas características. Nós temos aí a Pérsia, a Mesopotâmia, o norte do Egito, todas elas são regiões que possuíam oásis. Uma outra característica da Península Arábica é que haviam postos de caravaneiros, que eram, na verdade, comerciantes que se dedicavam à troca e vendas de mercadorias, à venda de animais, né? Então, eles eram comerciantes, né? Basicamente, parte da população da Península Arábica vivia e vive baseado nessa economia. Existe também uma outra característica, é que existe também cidades litorâneas, como por exemplo Meca, que foi considerada a cidade do profeta, e Yatreb, né? Essas duas regiões são duas regiões litorâneas. Com relação à sociedade na Península Arábica, ela é dividida em duas. Nós temos os beduínos, que são povos árabes, na verdade, que vivem no deserto, e nós temos os berberes, que são povos que vivem basicamente nas cidades. Com relação ainda à geografia, né, na Península Arábica, a Península Arábica vai dividir-se em dois períodos. Nós temos a Arábia pré-islâmica, que corresponde ao período antes da chegada de Maomé, antes de Maomé ter expandido a sua fé, antes da revelação do anjo Gabriel, que foi o que proporcionou a expansão do islamismo, uma nova religião. Então, como vivia essa sociedade pré-islâmica, ou seja, antes da ascensão do islamismo na Arábia? Nós temos aí os dois povos, né, que eram os beduínos e os berberes. Os beduínos eram povos do deserto, os berberes, como eu falei anteriormente, povos do litoral. Os beduínos, eles tinham como principal característica o nomadismo, ou seja, eles não tinham uma moradia fixa, eles viviam e vivem, na verdade, de um lugar para outro, né, geralmente localizados em cantos onde existe água, então eles vivem migrando de um canto para outro. Já os berberes, ele tem como principal característica o sedentarismo. Eles vivem localizado em um único ponto. Os beduínos, geralmente, eles moram em oásis, né, que é local onde possui água, local do deserto que possui água, como a Pérsia, a Mesopotâmia, que eu falei já anteriormente, enquanto os berberes vivem em cidades, em vilas, né,
Os beduínos se dedicam basicamente ao pastoreiro, por isso que é a criação de animais, por isso mesmo que eles vivem de um lugar para outro, né? Eles vivem procurando locais para alimentar seus animais, enquanto os berberes eles vivem do comércio, né? Por isso mesmo que eles vivem na cidade. Um outro ponto importante ainda com relação a esses povos, é que esses povos viviam basicamente dessa forma, né? Eles tinham um comércio centralizador, certo? No caso dos berberes, enquanto os beduínos eles se dedicavam muito ao pastoreiro. A gente pode ver aí nessa gravura a gravura uma figura dos beduínos, que são povos que vivem no deserto, né? Eles criam geralmente camelos que servem além de alimentos, eles vão servir também de transporte para esses povos. Nessa outra imagem, a gente pode ver a imagem dos berberes, que, como eu falei para você, são povos que vivem na cidade. Então, isso aí é uma ilustração de uma aldeia, né, árabe, criada por volta mais ou menos de 1237. Então, esses povos aí, eles, como vocês podem ver, eles vivem basicamente do comércio, né, da produção de determinados produtos e venda na cidade. A religião pré-islâmica, ela tinha como principal característica as seguintes. Nós temos aí esses povos pré-islâmicos, eles eram politeístas, ou seja, adoravam vários deuses. Como vocês podem ver aí, existiam mais ou menos cerca de 360 deuses. A principal capital era Meca, que inclusive depois da chegada do profeta Maomé, Meca se torna um dos principais centros do islamismo, mas no período pré-islâmico, que é antes do surgimento do islamismo, Meca era um centro de culto religioso. Inclusive, eles criaram uma tenda chamada Kaaba, onde eles adoravam a chamada Pedra Sagrada, onde eles atribuíam a essa pedra verdadeiros milagres, que segundo a tradição muçulmana, né, pré-islâmica, essa pedra teria vindo trazida do anjo Gabriel e ela era responsável, na verdade, por todos os milagres acontecidos. Então havia um culto muito extenso à pedra sagrada, além dos outros deuses. Como a gente pode ver aí, eram mais ou menos em torno de 360 deuses que eram adorados pelos muçulmanos. E uma outra característica é que a civilização também religiosa, né, árabe, era formada por os chamados caraixitas. Quem eram os caraixitas? Eram tribo dos guardiões dos lugares sagrados, como por exemplo, lugar onde pessoas que preservava, né, e guardava centros religiosos como Caaba, né, além deles serem também controladores do comércio religioso. Mais ou menos por volta de 610 nós vamos ter uma mudança na história dos muçulmanos. Por quê? Porque surge a figura de Maomé, que vai pregar uma nova forma de religião, que é o monoteísmo, né? Isso vai contradizer muitos ideais dos povos muçulmanos, que, como vocês viram, eram povos politeístas. Então, Maomé veio para trazer uma nova forma de religião. Então, a gente falando em Maomé, quem na verdade foi Maomé? Maomé, ele era um órfão, né, que nasceu em Meca e foi criado por um dos comerciantes, né, que é o que nós chamamos de caravaneiros, né. Em 595, Maomé, ele casa com Khadija, que é uma rica viúva que vai proporcionar a ele a expansão ainda mais forte do Islã, até porque ele vai utilizar esses recursos para propagar a sua fé. Em 610, Maomé ele tem uma revelação do anjo Gabriel que diz a ele que a partir daquele momento ele deveria propagar uma nova fé, uma fé monoteísta, uma fé no seu preceito ele dizia o seguinte: só Alá é Deus e Maomé é o seu único profeta. Então, a partir dessa revelação, Maomé passa a propagar o islamismo. Nós temos a partir de 610 o nascimento do islamismo por meio da figura de Maomé, que vai ser, na verdade, muito tempo depois, considerado o único profeta desses povos, né? Temos aí o nascimento do islamismo a partir de 610,
onde prega que Maomé é Alá é a única figura que deve ser adorado e não outros deuses. Isso vai ocasionar inúmeras consequências dentro dessa civilização. Aqui a gente tem uma pintura, né, do século XV que mostra justamente esse momento em que o anjo Gabriel apareceu para Maomé. Nessa outra imagem, a gente pode ver o momento da revelação, né? Que ele fala para Maomé que Alá é o único Deus, né? E Maomé é seu único profeta, tendo início o que nós chamamos de religião islâmica. A partir daí, Maomé vai começar a difundir em todo o Oriente uma nova religião, uma nova forma de pregação. Isso, como eu falei anteriormente, isso vai provocar inúmeras revoltas, principalmente os coraixitas, né, que comandava e controlava o comércio religioso na Península Arábica. Então, a partir daí, como eu falei, vamos ter a ascensão do islamismo, né? As principais características, na verdade, que proporcionou a ascensão, né, a subida do islamismo para o mundo árabe, vai ser a primeira, a tentativa de conversão dos caraixitas, que Maomé vai tentar convertê-los, né? Inclusive, ele vai sofrer inúmeras perseguições por conta disso, a ponto que ele vai fugir, né? Ele vai fugir da sua cidade natal, que é Meca, para Yatreb. Inclusive, essa saída de Maomé de Meca para Yatreb vai ser chamada de Égira. E atualmente os muçulmanos ele guarda como esse período como um período sagrado, né? A chamada Égira representa o início do islamismo no mundo muçulmano. Um outro ponto, né, que promoveu a ascensão do islamismo, né, vai ser a Convenção de Yatreb, que é uma das mais importantes cidades da Arábia Saudita, que vai se converter ao islamismo. Com a Convenção de Yatreb ao islamismo, Yatreb vai ter o nome mudado. Hoje, Yatreb, né, que era uma das principais cidades da Arábia Saudita, ele vai ser chamado de Medina, conhecida também como Cidade dos Profetas. Um outro ponto é que vai ocorrer vários jihad. O que é jihad? Uma luta, né? Vai ser a expansão do mundo muçulmano, do islamismo, por meio das chamadas guerras santas. É justamente as guerras santas que vai fazer com que o islamismo seja propagado não só na Península Arábica, mas em todo o Oriente, né? Todo o Oriente, a partir das guerras santas, vai expandir seu islamismo. Né? O islamismo vai ficar extremamente conhecido porque eles vão tomar inúmeros territórios e vão converter ou por meio da vontade do povo daquela região ou por meio de convenção obrigatória, né? Sei que a partir desse período da Guerra Santa, das Guerras Santas, na verdade, que foram promovidas várias, nós vamos ter a ascensão ainda mais rápida do islamismo. Não é à toa que o islamismo é a segunda maior religião do mundo. Nós vamos ter também a conquista de Meca a partir de 630, que se torna a principal cidade, né? O centro do islamismo, o centro do Império Muçulmano. Então, em 630, Meca se converte também ao islamismo. Caaba é destruída, né? E Meca passa a se tornar um centro de culto desses povos islâmicos, que antes Meca era o principal centro de culto de vários deuses. A partir de 630, Meca é tomada pelos muçulmanos e passa a se tornar o principal centro de culto ao islamismo. E em 632 nós vamos ter a morte de Maomé, né? Inclusive com a morte de Maomé, esse mundo muçulmano vai se dividir em dois grupos que vocês vão ver depois, que é os sunitas e os xiitas, onde vai haver um conflito, né, entre esses povos, mas que os sunitas acabam vencendo esse confronto e se tornam os sucessores de Maomé. Os sunitas também são conhecidos, na verdade, como califa, né? É o período do chamado califado no mundo muçulmano. Então, veja só, aqui nós temos uma imagem que vai representar toda a trajetória de Maomé, né? A sua viagem, né? Em direção a Meca, quando acontece
a expulsão dos povos não muçulmanos e a entrada triunfal de Maomé na cidade de Meca, convertendo todos os povos daquela região ao islamismo. Aqui nós temos na representação ainda da imagem essa trajetória onde Maomé está acompanhado do anjo Gabriel e também do seu califato. Aqui a gente pode ver também mais uma imagem do século XVI, onde representa Maomé orando na Caaba, que depois de sua oração ele acaba destruindo, né, a cidade o centro de Caaba e transformando em um culto para os muçulmanos. Aqui nós temos também a ascensão de Maomé aos céus, é uma pintura que foi retratada a morte de Maomé em 632, mostrando que Maomé, após sua morte, subiu aos céus. Na religião islâmica vão ter 5 mandamentos. No cristianismo a gente sabe que nós temos 10 mandamentos, é isso? Na religião islâmica existe 5. Esses são os principais que toda pessoa que é muçulmana deve seguir. Primeiro, crê em um só Deus, casa Alá e Maomé como seu mensageiro. Orar 5 vezes ao dia, dar aos necessitados uma ajuda proporcional aos bens que possui, jejuar durante o mês de Ramadã, que é considerado o mês sagrado dos muçulmanos, né? Onde inclusive esse mês de Ramadã foi um período onde se teve uma guerra extremamente grande, né? E os muçulmanos acabaram vencendo, então esse mês passa a ser considerado um mês de culto. E a Meca ao menos uma vez na vida, caso tenha recurso financeiro para isso. Então, esses são os 5 mandamentos dos muçulmanos. Aqui nós podemos ver também o centro, né, de Meca, né, onde acontecem os cultos. Geralmente os cultos se dão dessa forma. Então, são mais ou menos em torno de 2 a 3 horas cada culto dos muçulmanos. Nós temos aqui a peregrinação em Meca, que se tornou o principal centro de culto dos muçulmanos, né, do islamismo, também chamado de islamismo. Aqui nós temos os peregrinos em torno de Caaba, né? Aqui essa imagem está representando Caaba já destruída e transformada em culto, já em centro de adoração ao islamismo. Aqui também é uma outra imagem de uma outra parte de Caaba. Então, com todo esse processo, nós vamos ter a expansão dos muçulmanos, principalmente após a morte de Maomé, onde os sucessores de Maomé, que são os califas ou os sunitas, eles passam a expandir ainda mais o seu território, certo? Os primeiros califas que nós temos aí, que passaram a dominar o Império Muçulmano, foi Abu Bekr e Omar. Né? Eles, na verdade, consolidaram a unificação da Península Arábica. A partir deles, a Península Arábica se tornou uma civilização com uma única religião, que seria o islamismo. Desse califado vão surgir 2 dinastias. Nós temos a dinastia dos Omíadas, que vão conquistar todos esses territórios aí, o norte da África, Península Ibérica, até o sul da Gália e as ilhas italianas. E a dinastia dos Abássidas, que são os parentes do profeta, que dominou toda a Mesopotâmia, né? Transformando a capital em Bagdá, e também algumas conquistas em direção ao Oriente. Vejamos aqui nas imagens algumas conquistas. Jerusalém, né? Onde a dinastia Omíada dominou. Aqui é uma imagem que representa na parte superior da mesquita construída. Aqui é o interior dessa mesquita. Ainda pela dinastia Omíada, nós vamos ter a dominação da Espanha, né, que também construiu uma imensa chamada de Mesquita de Córdoba, em 700. Nós temos a dinastia Omíada, que também dominou a Síria, né, e construiu também a sua mesquita em 705. Aqui é o interior dessa mesquita. E a dinastia Abássida, que dominou o Egito, né? O interior no Cairo, e construiu a sua mesquita no Cairo em 879.
Aqui também da dinastia abássida, a Tanísia, né? Século VIII. Aqui a dinastia abássida, que também vai dominar o Iraque no século IX. Aqui é a parte superior, né? Mostrando todo esse território. Então, veja só, com todo esse processo, como eu falei para vocês, principalmente com a morte de Maomé, a sociedade islâmica vai se dividir em dois grupos de interesse, né? Cada um disputando o poder. Nós vamos ter os sunitas, que é o califado, que se tornou mais tarde os sucessores de Maomé, e os xiitas, que era um outro grupo que também disputava o poder. Qual a diferença de um para o outro? Quem eram os sunitas? Os sunitas eles representavam a maioria, ou seja, 2/3 da população. Os xiitas representavam a minoria, ou seja, basicamente 1/3 dessa população. O livro sagrado dos sunitas era o Alcorão e o Sunna, enquanto dos xiitas era o Alcorão. Os sunitas eles acreditavam que poderia subir ao poder por meio do mérito, né? Enquanto os xiitas acreditavam que era por meio da hereditariedade. Os xiitas, na verdade, eles eram os descendentes de Maomé, enquanto os sunitas faziam parte de um outro grupo, que era um grupo de califado. As principais características do sunita era que eles eram mais moderados, né? Tinham uma visão mais moderna, e os xiitas eram mais fundamentalistas, eles acreditavam na questão da hereditariedade, na questão de alguns privilégios que foram se rompendo com o tempo. Então, da disputa dos sunitas, que eram os califas, com os xiitas, que eram os descendentes de Maomé, acabou que os sunitas venceram os xiitas e passaram a dominar o poder, que é o que acontece até hoje. Tá certo, pessoal? Então, essa é a nossa aula. Nós falamos um pouquinho sobre o Império Muçulmano, como ele se desenvolveu, como se originou, como se expandiu. Próxima aula nós vamos dar sequência ainda ao Império Muçulmano, falando dessa vez sobre a herança cultural muçulmana, tá certo? Mas isso aí fica para uma próxima aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, esse mesmo material vai estar no livro didático de vocês. Vocês podem ler e tirar suas dúvidas, tá certo, gente? Espero que vocês tenham entendido. Boa sorte e bons estudos. Até a próxima, pessoal.